Então, pessoal, dando início ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1, então nosso interesse é simplesmente fazer cálculo no sentido diferencial e integral sobre deixa eu fazer aqui o esboço disso aqui, pessoal. Vou pegar aqui uma linha, vou colocar essa linha com a corzinha azul, tá aqui e aqui. Então, basicamente, o que queremos é fazer cálculo no sentido diferencial e integral ao longo de um negócio como esse aqui, pessoal. Então, essa é a ideia. Que cálculo seria esse? Por exemplo, seria interessante você conseguir medir o comprimento dessa nossa linhazinha aqui em vermelha, dessa curva que está aqui em vermelho. Seria interessante você calcular esse comprimento. Então, esse cálculo é um cálculo que você utiliza a ferramenta do sentido diferencial da coisa. O que seria um outro cálculo que você faria sobre uma região como essa, pessoal? Por exemplo, você pode simplesmente fechar essa região aqui, fechar ela aqui, e aqui você pode calcular a área da região delimitada por essa nossa curva em vermelho, por esse pedaço do nosso eixo aqui azul e por essas linhazinhas aqui em preto, pessoal. Você pode calcular a área desse negócio, também é um cálculo no sentido que vamos fazer. Você pode girar essa linha em torno dessa flecha aqui em azul. Quando você girar essa linha em torno dessa sua flecha em azul, você obtém uma figura. E essa figura você também consegue fazer cálculos sobre ela, calculando sua área e o seu volume. E quando você girar esse negócio, agora ele passa a ser dessa forma aqui. Fica basicamente isso aqui. Aí em cima disso aqui você consegue também fazer cálculo, pessoal. Então, em cima dessas coisas aqui, ou pensando nesses objetos, você consegue fazer todo tipo de cálculo integral e diferencial. Ou seja, no sentido de calcular comprimento, calcular área, calcular volume e o que mais. Você pode pensar simplesmente na linha e não calcular área, nem comprimento, nem volume, e simplesmente entender o comportamento ou prever o comportamento desse negócio. Se eu quero estender ele mais para cá, você consegue ter uma previsão do que vai acontecer. Se você consegue entender o comportamento desse ambiente em uma região como essa aqui. Eu não conheço todo, eu conheço uma parte, mas eu posso prever o que vai acontecer mais para frente ou o que aconteceu para trás. Também é cálculo nesse sentido que vocês vão ter que fazer. Então vocês vão ter que ter ferramentas para que possam trabalhar com esse tipo de situações, pessoal. Então é basicamente isso que o cálculo diferencial integral 1 fornece a vocês, são esse tipo de ferramentas. Para que possamos trabalhar ou para que possamos manusear essas ferramentas, precisamos de algumas regras. E essas regras, elas têm que começar bem básicas, pessoal. Para que vocês possam enxergar a matemática acontecendo ou fazer matemática em cima dessas coisas. Então você pode pensar o seguinte: eu tenho aqui a turma. Aí na turma você pode simplesmente pegar o Francisco Anderson, o Gabriel,
o Gabriel Aira, o Gabriel Paes e a Fabiane. Vocês colocam essas 4 pessoas separadas. Depois você pode pegar o Vitor, o Alexandre Bacelar, a Joyce Fernandes e o Cleidson e colocar eles separados em outra parte também da turma. Quando você faz isso, você vai estar organizando a turma em alguns grupos. Essa organização, ela pode receber um nome bem específico, ou seja, eu posso pegar essa organização e fazer matemática em cima disso, porque a priori seria um grupo, mas em cima desse grupo eu posso colocar matemática em cima desse grupo. Como é que eu coloco matemática em cima desse grupo? Tenho que colocar regras. E partindo dessas regras, eu construo todo um alicerce para que eu possa trabalhar assumindo que essas regras valem para esses grupos específicos. Então, matematicamente ou formalmente, esses grupos, eu vou chamar eles de conjuntos, pessoal. Então, na verdade, aqui vem ser um conjunto. Então, um conjunto, ele é uma reunião ou uma coleção de objetos, pessoal. Então, um conjunto... Deixa eu escrever aqui, né? Vamos começar com conjuntos. Então, um conjunto ele é simplesmente uma reunião, ou melhor, é uma coleção. Ele é uma coleção de objetos. Então, isso é um conjunto. Por exemplo, você pode pensar nas letras do nosso alfabeto. Vamos pensar nas vogais. Por exemplo, você pode pensar nas vogais. Eu tenho A, E, I, O e U. Se eu pego esses objetos e eu deixo essa coleção de objetos aqui separada no sentido de que eu deixei elas organizadas aqui bonitinho. Quando eu faço isso, eu tenho um conjunto, que ele passa a ser uma coleção de objetos, pessoal. Ou então você pode pensar em algumas consoantes também. Eu posso pensar em B, C, D, F, G, H. Então, dentre todas as vogais, eu peguei algumas consoantes. E essa coleção dessas algumas consoantes que eu peguei também passam a ser um conjunto, pessoal. Então, vamos denotar um conjunto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, denotaremos um conjunto. Simplesmente por uma letra maiúscula. Além de ser maiúscula, é bom que ela seja de aquela... Como é que recebe o nome, pessoal? Essa de forma. Eu não estou lembrado. Denotaremos um conjunto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pode ser de qualquer alfabeto. Pode ser o alfabeto grego também, pessoal. Desde que seja maiúsculo. Vou deixar isso aqui aberto, certo? Não precisa ser do nosso, não. Por uma letra maiúscula. Aqui eu vou colocar simplesmente A grande, B grande, C grande, D grande, E grande, F grande, G grande. Coloco aqui reticência.
Posso também escrever como um ômega, ou como um gama, ou então como um psi, grande assim, ou com θ, não importa, certo? Pode ser de um outro alfabeto também. Então eu denoto por letra maiúscula o conjunto. E por sua vez, os objetos desse conjunto, vamos chamar eles de elementos, e a esses objetos vamos representar por letras minúsculas, pessoal. Então, por sua vez, então, os objetos de um conjunto serão chamados de elementos, pessoal. Ficou muito junto. Então, serão chamados de elementos. E como eu faço para representar esses elementos? Vou representar esses elementos por letras minúsculas. Vamos lá. Eu acho que eu aceitei. Serão chamados de elementos e denotados por letras minúsculas, pessoal. Ou seja, o Azinho, um Bzinho, um Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho, Gzinho, Xzinho, Yzinho, Zzinho. Então, as maiúsculas eu represento os conjuntos, enquanto que as minúsculas eu represento os elementos do nosso conjunto, pessoal. Por exemplo, você pode olhar para cá. Por exemplo, então eu vou pegar novamente o exemplo onde tínhamos as letras do nosso alfabeto, as vogais. Por exemplo, então representamos, melhor, seja o seguinte conjunto. Eu tenho o conjunto A, que ele é formado pelas vogais A, E, I, O, U, certo? Aqui eu tenho um conjunto. Os elementos deles são vogais. Aí perceba que os elementos são vogais e coincidiram com a representação de elementos, certo? Mas não significa dizer que eu estou dizendo que aqui eu estou tomando elementos quaisquer não. Realmente aqui são as vogais, pessoal. Então deixa eu escrever aqui que é para não gerar confusão. Então aqui são nossas vogais, certo? Então esse é o nosso conjunto. Então um outro exemplo, então seja o seguinte conjunto. Seja o conjunto... quem será esse nosso conjunto, pessoal? Eu vou representar esse meu conjunto como sendo... eu vou chamar esse meu conjunto de ômega. Vou escrever ele aqui. E esse meu conjunto ômega, dá para fazer aqui. Vou escrever esse meu conjunto ômega.
Como é que é esse meu conjunto ômega, pessoal? Ele é formado pelas seguintes figuras. Esse meu conjunto ômega, ele é formado por essa figurinha aqui. Ele é formado por essa figura aqui. E ele é formado por essa figura aqui, pessoal. Eu vou fechar agora esse nosso conjunto. Não, vou colocar mais um. Pronto. Esse é o nosso conjunto. Vou fechar. Vou separar os elementos por vírgula. Então aqui eu tenho esse conjunto formado por uma circunferência, por um retângulo, por uma seta e por... que é isso aqui mesmo? Deixa eu lembrar o nome disso aqui, pessoal. Parece um sistema de coordenadas. Né? E essa é outra figura aqui que eu não sei o que é. Então esse conjunto... Ô, Ô, cara, tem que galera, quem é aprender o professor programação. quem é o professor de programação? É porque eu tô começando a assistir essa aula agora, nessa semana, tá ligado? Foi, ele Pode. voltou, viu? Vamos lá. Caiu onde, pessoal? Quando caiu, estava onde? Só tava começando o exemplo ainda. Pô, isso é chatice, fica caindo o tempo todo. Então, pessoal, vou considerar esse conjunto aqui, formado por essa circunferência aqui. Não tá exibindo não, professor. Foi? Você esqueceu de compartilhar a tela aí. Não está Agora apresentando tá. não para vocês? Agora tá. Agora tá, né? Agora tá. Então eu tenho esse conjunto formado por essa circunferência pequena aqui, esse retângulo, essa figura aqui que eu não sei o Eu nome. parou antes desse aí. Quando a aula saiu, Ah, tava naquele primeiro exemplo ainda. no primeiro? É aquele primeirinho ali, Não, ó, só da tela. estava já no exemplo que você ia botar, debaixo do notaremos um Esse aí, ó. conjunto Seja conjunto A. maiúsculo. Aqui, foi? Isso aí, Ó. aí que você tá. Seja Sim, conjunto sim, A, E, sim. I, O, U, vogais, entendeu? Pessoal, tá certo. Então eu tenho esse conjunto A aqui, ó. Esse nosso conjunto A, ele é formado por A, E, I, O, U. Professor, mas aí você está representando um conjunto qualquer ou está usando simplesmente simbologia para o conjunto? Aí eu escrevi aqui, ó, vogais, que é para ficar claro para vocês que esse conjunto se refere às vogais. Porque se eu não digo isso, pode ser, se meu conjunto é formado por A e O, eu estou simplesmente pegando de modo genérico os elementos de um conjunto da maneira que eu defini aqui para vocês, certo? Então aqui é o conjunto das vogais. Aí agora eu pego esse outro conjunto aqui, formado por essa circunferência, esse retângulo, essa figura aqui e uma seta. Então, a esse conjunto, então temos que... Eu posso dizer que A é o primeiro elemento desse conjunto, o segundo elemento eu vou chamar de B, o terceiro elemento é essa expressão aqui, e o último elemento eu vou chamar, aqui é a flecha de D, pessoal. Eu posso simplesmente reescrever esse meu conjunto da seguinte maneira. Então esse meu ômega, ele é A, B, C, D, certo? Ele não é um conjunto formado por esses elementos aqui não, pessoal. Aqui eu estou dizendo que esse elemento é o A,
esse outro elemento é B, esse elemento é C e esse elemento é o D. É isso que eu estou fazendo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu posso representar conjuntos entre chaves, dá para fazer essa notação, ou eu posso representar um conjunto por um diagrama também, pessoal, certo? Então, podemos representar conjuntos através de chaves ou por meio de um diagrama. Então, podemos representar um conjunto por meio de chaves ou diagrama, pessoal. Chave não é colchetes, né, pessoal? Aqui não é chave, é colchetes. Não é? Chave é colchete o nome disso aqui. Vou escrever assim. Ou diagramas. Ou seja, eu posso representar um conjunto X com um diagrama como esse. É chaves, né? Deixa eu dar uma travadazinha aqui, mas volto. Fazer o diagrama melhor. Então, você pode olhar para um diagrama como esse, certo? Ou isso aqui que são as chaves, né? Deixa eu escrever aqui em cima. Por exemplo, então seja o seguinte conjunto. O nosso conjunto, eu vou chamar o conjunto X. Esse nosso conjunto é formado por pontinhos como esses. Eu vou representar esse nosso conjunto X por um diagrama. Eu posso representar ele dessa forma, certo? Ou então eu posso representar ele por meio de chaves. Ou então, esse nosso X, ele fica simplesmente formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Separei aqui por vírgula. Então eu posso denotar dessa forma aqui, pessoal. Então,
Até aqui tudo bem. Aqui podemos dizer, pessoal. Então, seja um conjunto, vou chamar esse conjunto de x. Então, seja um conjunto x. Aí, pessoal, quando um elemento desse nosso... Quando um elemento qualquer pertence a esse x, como é que vamos denotar, pessoal? Então, os elementos pertencentes a esse nosso conjunto x, eu posso representar da seguinte maneira, pessoal. Representamos será x, sinal de pertence a esse x grande. Agora, quando um elemento não pertence a x, eu vou pegar esse sinal e vou passar uma barra cortando. Agora, quando um elemento sei lá, um elemento y, ele não pertence a esse conjunto x, como é que representamos? Então eu posso pegar esse meu y, pego esse E cortado, x. Significa dizer que y não pertence a esse nosso conjunto x. Por exemplo, vamos pegar o seguinte conjunto. Então, seja o conjunto, nosso conjunto A, ele é formado por 1, 3, 5, 7, 11, 13, aí eu vou pegar o 17, 19. Tem um conjunto com esses elementos aqui, pessoal. Se você olhar para esse conjunto, então o que temos? Temos que 7 pertence a A, isso é verdade. 19 pertence a A. E se você olhar para o 2, ele não pertence a A. O 2 não aparece aqui nesse nosso conjunto, pessoal. Da mesma forma, o 9, ele não pertence a esse nosso conjunto A. Então, essa será a notação para significar quando pertence e quando não pertence a esse conjunto. Aí, com isso, o que dá para fazer, pessoal? Eu posso comparar dois conjuntos. Eu tenho o conjunto x e tenho o conjunto y. Eu posso comparar quais elementos de x que pertencem a y ou quais elementos de y que pertencem a x. Então, dessa forma, seja x, eu tenho y, ambos representados por letras maiúsculas, para significar conjuntos. Aqui eu tenho dois conjuntos, pessoal.
Aí o que dizemos? Dizemos que esse meu conjunto X está contido em Y, ou melhor, que Y está contido em X, não tem problema. Então dizemos que Y ele está, então isso mais separado. Professor, Diga. é porque o senhor botou ali no exemplo que 9 não pertence a A, mas tem um 9 ali, é 1, 3, 9, não é não? Deixa eu ver. No exemplo que o senhor botou ali. Deixa eu só voltar aqui. Já, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver, pessoal. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Não, é o 19 que tá, pessoal. O 19 pertence, o 9 não pertence. Aquele depois do 3 ali é qual número, professor? É 1, É o 3... 5. Deixa eu consertar. Ah, é 5, certo. É o 5. Deixa eu consertar ele. Ah, agora ficou melhor, pessoal. Pronto, aqui é um 5. Então, voltando para cá, então sejam x e y dois conjuntos. Aqui para não ficar muito em cima, senão vai ficar com significado duvidoso. Então, o que dizemos? Dizemos que y ele está contido em x, ou então que y, ou melhor, ou então que x contém y, colocar aqui entre parênteses, ou x contém y, tem o mesmo significado, quando cada elemento que você pegar, quando cada elemento de y, cada elemento do conjunto y, ele pertence ao conjunto x, pessoal. Como que será a notação? A notação será esta aqui. A notação, o nosso y está contido em x. Isto é, todo yzinho que você pegar nesse nosso conjunto y, ele é um elemento que está em x. Isto é, quando você pegar o yzinho pertencente a y grande, tem-se que esse nosso yzinho também pertence a esse nosso conjunto x. Agora, se algum elemento do meu conjunto y, algum, pessoal, não precisam ser todos, não pertencer a x, então eu garanto que esse meu y não está contido em x, pessoal. A transmissão da folha parou, professor. Parou, pessoal? Ah, fica caindo direto. Fica caindo direto. Professor, só vai fazer chamada, velho? Não, não, eu pego só o do chat aqui mesmo, pessoal.
Então vamos lá, pessoal. Agora, quando algum elementozinho, pessoal, basta um, não precisa ser todo. Algum elemento de y não pertence a x. Agora, quando algum elementozinho y que mora aqui nesse nosso conjunto y, ele é tal que esse y não pertence ao conjunto x, então o que dizemos? Que o nosso conjunto y ele não está contido em x, pessoal. Então, y ele não está contido em x. E é o mesmo que dizer que x não contém y. X, ele não contém y. A notação nesse caso será a seguinte. Então, nesse caso, esse nosso y, ele não está contido em x. Por exemplo, sejam os seguintes conjuntos. Então, sejam os seguintes conjuntos, pessoal. Eu tenho um conjunto formado por... vou chamar esse meu conjunto de x. Ele será formado por 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. E eu tenho o conjunto y, que é o conjunto formado por 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Então, se você olhar para esses conjuntos, o que temos, pessoal? Temos que esse meu conjunto y está contido no conjunto x. Então, temos que y ele está contido em x, pois todos os elementos do nosso conjunto y, ele é um elemento do conjunto x, pessoal. Todo elemento de y, ele é elemento do nosso conjunto x grande. Certo? Porém, se você olhar para o seguinte conjunto, se você pegar o conjunto z, esse meu conjunto z ele é formado por 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10. Ele não está contido no conjunto x. Então, esse conjunto z caiu. Paciência. Então, assim, é como se assim, ó, a UFP supõe que como vocês têm habilidade para
passar para engenharia mecânica, com certeza o estudo de vocês deve estar afiado para cálculo, entendeu? Por isso que eles não botam pré-cálculo. Aí vocês têm que revisar produtos notáveis e fatoração para ajudar pra É, vocês continuarem. mesmo, velho. É muito bom mesmo. Produtos notáveis, quem for ruim, velho, busca logo. Vocês vão apanhar pra caralho quando chegar no furdunço mesmo, que vocês vê o bagulho pegar. Aí vocês vão ver o que é macacada, meu irmão. Então, pessoal, dando continuidade, porém, esse meu conjunto Z, ele não está contido em X. Por que que ele não está contido em X, pessoal? Pois o elemento 8, ele não é elemento que pertence a X, pois 8 não pertence ao nosso conjunto X. Então, assim, eu posso simplesmente pegar esse meu conjunto Z e escrever esse Z assim, ó. Z não está contido em X. Certinho? Aí, pessoal, quando um conjunto Y está contido em um conjunto X, dizemos que esse nosso Y ele é um subconjunto desse nosso conjunto X, pessoal. Então, ele passa a ser um subconjunto. Então, dessa forma, quando... Já travou de novo. Professor, Oi. você pode subir só um pouquinho, que eu tava notando bem ali o de cima. É só para ver se eu anotei certo aqui. Aqui tá bom? Obrigado, tá certo. Aham, tá bom. Então, dessa forma, pessoal, quando o meu conjunto Y está completamente contido em X, ou seja, quando isso aqui acontece, isso aqui agora você já sabe qual significado tem isso, não é mais algo estranho para vocês. Então, dizemos que Y ele é um subconjunto de X, pessoal. Então, é um subconjunto. Na verdade, subconjunto também é um conjunto, só que essa relação ela vai acontecer. Você agora consegue comparar essas coisas, certo? Aí, pessoal, o que é mais? Quando é que dois conjuntos são iguais? Vocês já conseguiram ver quando é que um conjunto está contido no outro? Agora, quando é que dois conjuntos são iguais, pessoal? Então, dois conjuntos serão iguais quando o seguinte acontecer. Então, dizemos que dois conjuntos, sejam x de y, então, sejam x e y, dois conjuntos quaisquer, eu não sei que elementos estão aí. Então, o que dizemos, pessoal? Então, dizemos que esse meu conjunto X ele é igual ao conjunto Y. Então, dizemos que X ele é igual a Y. Quando o seguinte acontecer. Quando X estiver completamente contido em Y,
E quando esse meu y estiver completamente contido em x, pessoal. Então, para que aconteça a igualdade, o x tem que ser subconjunto de y e o y tem que ser subconjunto de x. Então, daí, a notação será a seguinte. Denotaremos a igualdade da seguinte maneira, pessoal. Denotaremos a igualdade entre dois conjuntos da seguinte maneira. Então, nosso x agora passa a ser igual ao meu conjunto y. Por exemplo, vamos ver se temos igualdade, pessoal. Deixa eu pensar aqui no exemplo que dá para a gente fazer. Por exemplo, verifique se os seguintes conjuntos são iguais, pessoal. Não dá para fazer umas continhas, né? Cara, presencial ia ser praticamente a mesma coisa. Alguém manda um link aí, o admin. O link tá na Ó, o descrição do professor grupo aí, ó. já. O professor tá participando já. Vai esperar o outro. Voltou. Por exemplo, vamos verificar se a seguinte igualdade ocorre, pessoal. Professor, você pode só subir um pouquinho que eu tava anotando no início. Aí caiu. Você é bem? Tá bom, tá bom. O professor só pode mandar esse arquivo pra gente. Vou colocar no cigarro. Então, por exemplo, vamos verificar o seguinte, pessoal. Verifique se os seguintes conjuntos são iguais. Aqui eu tenho um conjunto A. Esse meu conjunto A, não dá para falar nisso ainda. Vai ser desse jeito. Ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5. E o meu conjunto B, ele é formado por... não dá para falar isso ainda. Dá não, né, pessoal? Mas dá para falar isso aqui. 1, 3 e 5.
verificar se esses conjuntos são iguais. Então vamos lá. De fato, então, o que podemos perceber é o seguinte. Então note que o conjunto B, ele é imediato que ele é um subconjunto de A. Ele está contido em A. Pois qualquer elemento que você pegar em B, todo Bzinho que você pegar nesse conjunto B, é tal que esse Bzinho, ele é um elemento que pertence a A, pessoal. Então, a primeira condição é satisfeita. Porém, o meu conjunto A não está contido em B. Porém, esse meu conjunto A, ele não é um subconjunto do nosso conjunto B. Pois, se você observar, o elemento 2, ele pertence a A, mas não pertence a B. Então, o elemento 2, ele é um elemento que pertence a A. E esse 2, ele não pertence ao nosso conjunto B. Portanto, não temos igualdade. Então, como não temos igualdade, aí eu vou representar, no caso, essa desigualdade com o sinal de igualdade com uma transversal, pessoal. Então, nesse caso, como é que representamos? Deixa eu escrever, né? Logo, A e B não são iguais, pessoal. Aí, quando dois conjuntos não são iguais, eles não são iguais, como é que vamos denotar? Então, denotamos A diferente de B. Aqui, pelo menos uma das condições não serão satisfeitas, pessoal. Aí, pessoal, temos aqui alguns conjuntos que são especiais. Um conjunto que não possui nenhum elemento, ele será chamado de conjunto vazio. E como é que vamos representar esse conjunto, pessoal? Professor, parou de compartilhar. Pessoal, isso aqui é muito chato, o pessoal anda caindo. Não tem condição, pessoal. A gente perde mais tempo ajeitando o computador do que dando aula. Caiu. Eu suspeito disso. Mais uma vez. E lá vamos nós. Diga, Juvenal. Deu certo aí, professor? A gente perde mais tempo tentando conectar do que dando aula. Esse negócio aqui é muito chato. E professor, É é foda, melhor né, só não? deixar a câmera desligada para puxar menos da internet, deixar só a apresentação mesmo. É melhor, não é? Pode ser que melhore alguma coisa. Vamos ver. Ah, vocês não querem me ver, né, pessoal? Então, continuando, pessoal. Então, alguns conjuntos que merecem uma atenção especial são os seguintes, pessoal. Um conjunto que é formado por nenhum elemento, esse conjunto ele existe. Então, aqui, deixa eu escrever assim, pessoal.
Então, um conjunto que não tem nenhum elemento, que não contém nenhum elemento, esse conjunto ele faz sentido e ele é chamado de conjunto vazio, pessoal. Ele é chamado de conjunto vazio. Anotação. A notação será esta aqui, pessoal. Então, esse é o conjunto vazio. Um conjunto que possui um único elemento, pessoal, um conjunto que contém apenas um único elemento, ele é chamado de conjunto unitário. E professor, existe alguma anotação específica do conjunto unitário que eu não lembro, tá ligado? Essa parte não veio muito. Deixa eu entender o que você disse. Como é que é? Se existe alguma anotação pro conjunto unitário, tá ligado? Tipo, eu não lembro. Tava lembrando Pois é, a até gente pode notar do isso. vazio. Sim, sim. Um conjunto que contém um único elemento, ele é chamado conjunto unitário. Anotação. Sei lá, você pode pegar e escrever simplesmente um conjunto com um único elemento assim. Ou só o A, ou somente o X, não importa. Qualquer anotações, elas podem ser utilizadas. Isso aqui significa que eu estou diante de um conjunto unitário, pessoal. O que mais? Vamos para o seguinte, pessoal. Já vimos que temos a igualdade, que é partindo da inclusão. Agora, pessoal, podemos definir a união e a interseção de dois conjuntos. Então, seja que eu tenho dois conjuntos, esses conjuntos são quaisquer, que eu tenho um conjunto, eu vou chamar esse meu conjunto 1 de x, e eu vou chamar o outro de y. Então, diante desses dois conjuntos, pessoal, como é que é dada a união entre esses conjuntos, pessoal? A união entre x e y é o conjunto formado por todos os elementos que estão em x e estão em y, pessoal. Não é ao mesmo tempo, não. Não é assim. Não é que está em x e está em y ao mesmo tempo, não. São formados por todos os elementos de x e por todos os elementos de y. Então, a união entre x e y é o conjunto
formado por todos os elementos de X e todos os elementos de Y, pessoal. Como é que é a notação? A notação será esta aqui. X união Y. Ou seja, em outras palavras é o seguinte. O que é o conjunto união? Então, X união Y, ou seja, assim, o tripolar vai ser o seguinte. Então, esse nosso X união Y, ele é o conjunto formado por todo elemento A, tal que esse meu A, ele pertence a X, ou esse A pertence a Y, pessoal. Dessa maneira que eu posso escrever. Ou A pertence a X, ou A pertence a Y. Então, é claro, ou pertence aos dois. A gente vai ver depois a definição dos dois. Ou seja, você tem que um elemento pertence à união. Então, isso aqui é tal que esse meu elemento ou ele pertence a X, ou esse elemento ele pertence a Y, pessoal. Uma das condições terão que ser satisfeitas. Por exemplo, vamos pegar o seguinte conjunto. Por hora só dá para trabalhar com esses conjuntos mais simples, pessoal. Não dá para esboçar um conjunto mais complexo, mais complicado, né? Então vamos pegar esses conjuntos mais simples. Então seja os seguintes conjuntos. Esse meu conjunto é o seguinte, pessoal. Eu tenho o conjunto A. Esse meu conjunto A, ele é formado por 2, 4, 6, 8 e 10. E o meu conjunto B, ele é formado por 11, 12, 13, 14 e 15. Então, se eu olhar para esses dois conjuntos, o que temos, pessoal? Quando você olhar para a união, A
unido com B. Isso aqui será simplesmente formado pelos seguintes elementos: 2, 4, 6, 8, 10. Então, são os elementos que estão em A. Depois eu complemento com os elementos que estão em B. 11, 12, 13, 14, 15. Complemento não, pessoal, porque senão eu vou misturar depois as definições, né? Para não ficar dando confusão. Pego os elementos que estão em A. Depois eu completo o conjunto com os elementos que estão em B. Foi isso que eu fiz. Então, se você olhar para cá, todos os elementos que estão aqui, simplesmente todos. Ou esses elementos estão em A. Vamos marcar os que estão em A. Que são esses aqui. Ou esses elementos estão em B. Por sua vez, os que estão em B são esses elementos aqui, pessoal. Então, aqui eu estou diante de uma união entre dois conjuntos. Uma outra definição que temos é a definição de interseção. Então, sejam dois conjuntos, eu posso também pensar na interseção entre esses dois conjuntos, pessoal. Então, seja... Aqui eu tenho A e B, dois conjuntos quaisquer. Então, a interseção entre esses dois conjuntos, pessoal, a interseção do conjunto A com o conjunto B, a interseção entre A e B é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, pessoal. Agora tem que ser ao mesmo tempo. Então, é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A e B. Agora tem que ser ao mesmo tempo ou simultaneamente, formado por todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, pessoal. Ou simultaneamente. Por exemplo, vamos olhar para o seguinte conjunto. Por exemplo, vou pegar os exemplos anteriores, pessoal. Então, sejam os conjuntos... Não, mas não vai dar vazio. Não quero vazio agora, não. Então, sejam os conjuntos... O meu conjunto A, ele será formado por 1, 3, 5, 7, 11 e o 13. E o nosso conjunto B, ele será formado por 3, 5, 7, 9 e o 15.
tenho dois conjuntos. O conjunto A tem os elementos 1, 3, 5, 7, 11 e 13. O conjunto B tem os elementos 3, 5, 7, aqui é um 7, 9 e 15. Então, o que temos, pessoal? Temos que esse nosso A... faltou notação, né, pessoal? Temos que A interseção com B. A interseção com B. Ele será o seguinte conjunto. Ele será formado por... Aí, quem são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, pessoal? O que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o 3. Essa caneta não é boa, tem que mudar para essa. Essa aqui é melhor. Aqui é o 3. Aparece no conjunto A e aparece no conjunto B. O 5 aparece no conjunto A e também aparece no conjunto B. O 7 aparece no conjunto A e aparece no conjunto B. E só, não tem mais ninguém, pessoal. Então, a interseção ela é formada por 3, 5 e 7. Essa é a interseção. É que precisamos de uma notação, né, pessoal? Então, a notação para a interseção será a seguinte. Então, a notação para a interseção de A e B será a seguinte, pessoal. Então, como é que eu vou representar? Será simplesmente A inter B. Então, esse símbolo aqui significa dizer que estamos diante da interseção do conjunto A com o conjunto B. Ou seja, aqui é formado por todo x, tal que esse nosso x, ele pertence a A, e esse x também pertence a B, pessoal. Certo? Ou seja, isto é, x pertence a inter B é tal que x pertence a A e x pertence a B, pessoal. Certo? Eu posso fazer aqui para diferenciar a união da interseção, diferenciar no seguinte sentido. Para que não possa gerar confusão, posso fazer o seguinte quadro. X pertence a A união com B. Isso aqui é tal que... Vou escrever o se somente se, pessoal. Vou tirar esse tal. Se somente se. Se e somente se. X pertence a A ou x pertence a B. Agora eu tenho que x pertence à interseção. Então, x pertence a A, interseção com B, se e somente se esse meu x ele pertence ao conjunto A e
esse meu x também pertence ao conjunto B, pessoal. Só para não confundir as coisas. Estou diante da união, aqui, e aqui eu estou diante da interseção. Vou fazer mais um exemplo. O exemplo é o seguinte: sejam os seguintes conjuntos, pessoal. Aí eu tenho o conjunto A, que ele é formado por 1, 3, 5, 7, 9 e o 11. Aí eu tenho o conjunto B, que esse meu conjunto B ele é formado por 2, 4, 6, 8 e o 10. Então eu quero saber o que é a união entre esses dois conjuntos e quero saber o que é a interseção entre esses dois conjuntos, pessoal. Então determine A unido com B e determine a interseção com B. Então vamos lá. Como é que determinamos esses conjuntos? Bom, a solução é a seguinte. Então vamos começar com A unido com B, pessoal. Então, por definição, A unido com B, ele é formado por todo x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Daí, pessoal, se você olhar para cá, para essa definição, daí, o que eu tenho? Quando eu olhar para esses elementos, percebam que se você pegar a união, você vai pegar os elementos que estão em A. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então, daí já posso olhar para A unido com B como sendo um conjunto que contém todos esses elementos que estão em A. Então, vai entrar o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Então, essa parte aqui já foi absorvida. Ou x pertence a B. Então, agora vai entrar o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Essa outra parte foi absorvida. Que aí eu posso reescrever como sendo o conjunto, eu só for reescrever, pessoal, formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui é o conjunto união. Agora vamos olhar para o conjunto interseção, pessoal. Por sua vez, tem que pedir mais uma página. Por sua vez, quando eu olhar para A interseção com B, isso aqui é o conjunto formado da seguinte maneira, pessoal. Então, A inter B é formado por todo x, tal que x pertence ao conjunto A, e esse nosso x ele pertence ao conjunto B. Então, daí,
Quando você voltar aqui para o slide anterior, eu quero ver quem são os elementos que estão em A e quem são os elementos que estão em B simultaneamente, pessoal. Tá aqui. Vamos lá. O 1. Vou começar com o 1. O 1 pertence a A, verdade. Mas o 1 não pertence a B. Então ele não mora na interseção. O 3 pertence a A, mas o 3 não mora em B. Então o 3 também não pertence à interseção. O 5, ele pertence a A, mas o 5 não pertence a B. Então esse elemento também não pertence à interseção. O 7 pertence a A e o 7 não pertence a B. Então o 7 também não pertence à interseção. O 9 pertence a A e o 9 não pertence a B. O 9 também não é um elemento da interseção, pessoal. O 11 pertence a A e o 11 não pertence a B. Então o 11 também não é elemento da interseção. Então na interseção não tem nenhum elemento, pessoal. Aí definimos agora há pouco que um conjunto que não possui nenhum elemento, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de conjunto vazio, pessoal. Então daí, quando você olhar para a interseção, cadê a canetinha? Daí quando você olhar para a interseção com B, você vai produzir simplesmente o conjunto vazio. É esse nosso conjunto de interseção. Aí uma outra definição, pessoal, é a do complementar. A do complementar é a seguinte. Então, vamos definir aqui o complementar. Tem o complementar relativo. Dá para abranger só com o complementar, né? Você tem um subconjunto. Também pode ser o vazio que complementar é o todo. Então, abrange, pessoal. Vou colocar só o complementar. Mas pode ser o complementar relativo, não tem problema. Então, seja eu tenho X, eu tenho Y, aqui dois conjuntos quaisquer. Então, o que definimos, pessoal? O complementar de Y nesse meu conjunto X é o conjunto dado da seguinte maneira, pessoal. O complementar do conjunto Y o complementar do conjunto Y em X, ele é um conjunto subconjunto de X, é melhor escrever assim. Ele é um subconjunto de X Como é que eu vou denotar, pessoal? Ele é denotado por a notação será esta. Ele será YC, que é o Y complementar. Como é que esse conjunto é dado, pessoal? Ele é, vou colocar assim, formado por todos os elementos. Ele é formado
por todos os elementos de x que não pertencem a y, pessoal, formado por todos os elementos do conjunto x que não pertencem a y, pessoal. Ou seja, esse nosso y complementar, ele é formado por todo x que pertence a x, tal que esse x ele não pertence a y, pessoal. Então perceba que ele é um subconjunto de x. Agora tomem cuidado, pessoal, porque aqui está claro para vocês que é o complementar de y e x. Tem que tomar cuidado aqui, porque ó, isso aqui é o complementar de y e x. Você pode olhar só para cá, não é isso? Tem que tomar cuidado porque esse complementar pode ser relativo a qualquer conjunto, pessoal. Então, para não carregar mais notação, eu vou escrever y complementar x. Assim seria uma notação melhor, porque ficaria claro para vocês que aqui se refere ao complementar do conjunto y e x. Mas não vou carregar a notação assim, pessoal. Eu vou deixar só desse jeito, que aí vocês, quando tiver algum problema que gerar alguma confusão, aí a gente pode recorrer a essa notação aqui. Ou y complementar em x, ou y complementar em z, quando gerar algum problema. Que não é o caso por enquanto agora, certo? Então ela pode ser apresentada para vocês essa notação se os problemas se complicarem, para não gerar uma confusãozinha maior. Então esse é simplesmente um conjunto complementar de y. Então é um subconjunto de x. Por exemplo, então seja aqui eu tenho os seguintes conjuntos, pessoal. Então sejam os conjuntos o meu conjunto x, ele será simplesmente o nosso alfabeto, pessoal. Aqui eu vou escrever o nosso alfabeto. E o conjunto y, ele é formado simplesmente por consoantes, que são também do nosso alfabeto, pessoal. Certo? Então eu não preciso nem dizer mais que é do nosso alfabeto, né? Consoante do nosso alfabeto, basta isso. Certo? Aqui vai ficar claro para vocês. Então, não precisa mais escrever. Fica claro. Então, o que temos, pessoal? Temos que o complementar desse meu conjunto y em x será simplesmente as vogais. Aqui será A, E, I, O, U. Pois as vogais elas pertencem a x, mas não são consoantes, pessoal. Pois as vogais do nosso alfabeto elas não pertencem a y, porque elas não são consoantes.
Então ela pertence a x, mas não pertence a y. Então o complementar desse meu conjunto y em x é formado pelas vogais. Outro exemplo, vou pegar o que, né, pessoal? Então seja os seguintes conjuntos. Nosso conjunto x, ele será formado por 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E o nosso conjunto y, ele é formado por 3, 5, 7 e 11. Se você olhar para esses dois conjuntos, então quando eu olhar para o complementar de y em x, o que temos, pessoal? Então, o que temos? Temos que y complementar. Aqui está claro que eu estou complementando y em x. Ele é formado por todos os elementos de x que não pertencem a y. Então, se você olhar para o conjunto x, aí quem são os elementos que estão em x e não estão em y? O 1, o 9 e somente esses dois, pessoal. Então, o complementar é formado por 1 e por 9, que são os únicos elementos que estão no conjunto x, e esses elementos não estão no conjunto y. Então, esse é o seu complementar. Um outro exemplo é o seguinte. Então, seja os seguintes conjuntos. O meu conjunto x, ele é formado por 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E o nosso conjunto y, ele é formado por 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o que temos, pessoal? Então, o que temos é o seguinte. Quando você olhar para o complementar de y em x, quem seria, pessoal? Então, agora, quem é o complementar desse meu conjunto y em x? É formado por todos os elementos que estão em x, mas não estão em y. Quem seria, pessoal? Os elementos que estão em x e não estão em y. O 1 pertence a x, mas não pertence a y. O 3 pertence a x e não pertence a y. O 5 pertence a x e não pertence a y. O 7 pertence a x e não pertence a y. O 9 também pertence a x e não pertence a y. E o 11 que também pertence a x e não pertence a y. Então, todos os elementos de x são elementos que estão em y, pessoal. Melhor. Todos os elementos de x não pertencem a y. Eles estão no complementar desse nosso conjunto y. Então, aqui seria simplesmente 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Ou seja, o complementar de y em x é todo o nosso conjunto x. Aí mais um exemplo seria o seguinte.
Então, sejam os seguintes conjuntos, pessoal. Eu vou pegar o conjunto A. Mas isso fica meio que trivial, né, pessoal? Mas pega. Vou pegar o conjunto A como sendo o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar o conjunto B como sendo simplesmente o conjunto vazio. Então, o que temos, pessoal? Quando você olhar para o complementar de B em A, então o que temos, pessoal? Então, temos que o complementar de B em A, isso aqui será simplesmente formado por todos os elementos que estão em A e não estão em B. Então, quem seriam os elementos que estão em A e não estão em B? Professor, Oi. eu tô saindo aqui, você vai fazer chamada? Não, vai ficar no chat mesmo. vai ficar no chat mesmo. Então eu tenho que sair aqui, que eu tenho que buscar minha irmã, então... Ok. Até logo. Então, pessoal, o complementar, que são os elementos que estão em A e não estão em B. O 1 pertence a e não pertence a B, porque o B é vazio. O 2 pertence a e não pertence a B, porque o B é vazio. O 3 pertence a e não pertence a B, porque o B é vazio. 4 pertence a e não pertence a B, porque o B é um conjunto vazio. 5 pertence a e não pertence a B, porque o B é um conjunto vazio. Então, novamente, o B complementar aqui em A é todo o nosso conjunto A, pessoal. Então, isso é o que acontece.